Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa maratona Cria de Alta Rentabilidade, um método para superar R$2.000 por hectare. Hoje eu estou muito feliz em poder ministrar esse tipo de jornada, esse tipo de aula, porque normalmente a gente aborda os temas num sentido um pouco mais estratégico, no sentido um pouco mais ligado à métrica, e já há muitos anos a gente queria conduzir um passo a passo para que você possa entregar um resultado muito acima da média. Antes de começar, queria dizer, como vocês perceberam aqui, estou num estúdio maravilhoso, um estúdio muito diferente do que a gente está acostumado no nosso escritório. Eu estou aqui no estúdio chamado Pasto 1, né? Esse é o nome do estúdio, debaixo da nossa árvore. Claro, como a gente está no campo, obviamente, então pode ser que tenha um barulhinho de vento, que de repente passe uma novilha aqui no meio, né? Aconteça alguma coisa, mas a gente não queria deixar de apresentar essa aula aqui para você no ambiente onde esses resultados foram conquistados. Então, saiba que tudo que eu vou ensinar nesses 3 dias são técnicas que nós já executamos, nós já validamos. É uma metodologia onde a gente vai ensinar o que a gente faz, o que a gente fez. E a gente fez não apenas nos últimos anos, faz 9 anos que a gente vem testando o modelo. Mas antes de continuar, queria me apresentar. O meu nome é Antônio Schacker, eu sou zootecnista, tenho a honra de ser o coordenador do Instituto Integra. Hoje a nossa empresa, que é orientada a técnicas de produção, que é essa que eu vou apresentar para vocês, a educação e tecnologia. Hoje a gente monitora mais de 800 propriedades pelo Brasil, Paraguai, Bolívia e Colômbia. E essa jornada de pecuária começou muito antes de eu pensar em fazer faculdade, em pensar em fazer zootecnia. Eu sou filho e neto de produtor rural. O meu pai criou eu, meus 2 irmãos aí com 500 matrizes, e a gente sempre foi muito bem criado, a gente sempre foi muito feliz com essa vida ligada ao agronegócio. Eu tive a oportunidade logo em seguida da faculdade poder trabalhar, morar numa fazenda incrível que é a Companhia Mate Laranjeira, onde eu fiquei uma temporada lá e certamente foi minha segunda faculdade. Quando eu saí da Companhia Mate Laranjeira, eu fui fazer mestrado, eu tive a sorte de na época não ter recebido bolsa, então isso ajudou eu buscar uma alternativa profissional e foi na consultoria, né? Como eu tinha aprendido muitas práticas de gestão nessa grande fazenda no Mato Grosso do Sul, a gente começou essa consultoria e dali por diante as coisas caminharam. E a gente hoje tem essa empresa de tecnologia, de consultoria, com mais de 100 consultores certificados, né? Mas hoje eu estou aqui para falar para você sobre uma metodologia transformadora, que a gente acredita tanto que a gente está aqui nessa maratona, nessa jornada, para ensinar para você como nós fizemos. O que você pode fazer para também capturar os mesmos resultados. Então aqui a gente está para falar diretamente num método de produção que é a cria, capaz de superar R$2.000 por hectare, mantendo margens sobre a venda que podem ser superiores a 40%. Então não é a qualquer custo, não é simplesmente focar em reais por hectareano, é focar em reais por hectareano, mantendo margem, mantendo a segurança da atividade. E todo mundo me pergunta, mas Antônio, por que você escolheu cria? Cria é difícil, cria é complicada, cria não dá dinheiro, cria não aceita terra boa, né, do ponto de vista econômico. Então, foi justamente por esse grande desafio que a cria nos traz que aí a gente falou, vamos estudar a cria, vamos trabalhar a cria em modelos distintos. E hoje é o 9º ano que a gente estuda a cria. A gente teve vários modelos de produção de cria, o que eu vou falar aqui, obviamente, não foi o primeiro. A gente iniciou esse processo em sistemas que eu diria com bastante uso de insumo, sistemas que a gente trabalhou com altíssimas lotações a pasto. Desse modelo de altíssimas lotações a pasto, a gente migrou para um sistema de cria confinada, testando modelos de cria confinada. Claro que a gente sempre validava na planilha, a hipótese técnica, e depois de validar na planilha, na hipótese técnica, a gente caminhava aí para a execução. E obviamente entre a planilha e a execução tem uma distância enorme, como você muito bem sabe, e a gente foi aprendendo, medindo esses resultados de diferentes modelos de cria, e sempre a hipótese foi uma hipótese econômica, sempre foi para monetizar o ativo terra em mais do que 4%, monetizar o ativo gado em mais de 20%, mas no final das contas o que a gente queria era ter uma cria que pudesse ser escalável, que pudesse ser replicável, que pudesse ser de fácil execução. Então, quando a gente foi para os modelos super intensivos, principalmente a cria confinada, a gente viu que apesar dela poder até apresentar uma viabilidade, ela
exige uma condução e um nível técnico para poucos. Temos grandes colegas que têm cria confinada, que conseguem monetizar, mas a gente entendeu que não seria um modelo para nós replicável. E a partir desse momento da gangorra, que a gente estava na cria confinada, com 14 matrizes por hectare naquele momento, ultra suplementadas e tal, a gente foi para o outro lado. Qual foi o outro lado? Um modelo chamado super cria regenerativa. Então, o método que eu vou ensinar para vocês aqui nessas 3 aulas, ele é batizado como super cria regenerativa, e ao longo dessa jornada você vai entender por que a gente chama de super cria e por que também que a gente chama de regenerativo. Eu quero lembrar aqui, quando você faz um horizonte histórico, a gente tem medidas de fazenda desde 98, mas estruturado com forma estatística desde 2012. Historicamente, a gente percebia, principalmente no início da década de 2010, 2012, 13, 14, a gente tinha modelos de produção que, seja na cria, no ciclo completo, na recria engorda, as melhores fazendas sempre entregavam melhores resultados, independente se era cria, se era ciclo completo, se era recria engorda. Praticamente de 2014 para frente, o que a gente começou a perceber? As fazendas de recria e terminação eram fazendas que entregavam maiores e melhores resultados econômicos. Ao mesmo tempo que você entrava na recria engorda e via que era a fração que entregava mais resultado, é também a fase da atividade que também tinha mais prejuízo. Mas quando você analisava a média ou a mediana, sempre a recria engorda gerava mais resultado do que a cria. Esse resultado nos incomodou. A gente não quer admitir uma cria que na média ou na mediana, de acordo com a análise que você vai fazer, dê menos resultado que a recria engorda. Até porque a cria é a atividade de maior margem dentro do sistema pecuário. Enquanto na recria engorda, por exemplo, a margem final das boas fazendas está em 20%, no ciclo completo a margem final está em torno de 30%, nas boas fazendas de cria a gente encontra margens superiores a 40%. Numa média histórica, quando a gente fala em virada de quartil, mesmo em anos de ciclo de baixa, naquela situação onde a gente tem uma redução bastante grande do preço do bezerro, boas fazendas ainda chegam próximo a 30%. Então, poxa vida, se a cria é a atividade, a fase do ciclo pecuário que tem maior potencial de margem, por que a gente não consegue capturar reais por hectare? Por um motivo muito simples. Você tem margem, mas não tem volume. Enquanto na recria engorda a gente vê 27, 28, 30, 35, 50 arrobas por hectare, na cria raramente você vê modelos que passam numa produção de 10 arrobas por hectare. Enquanto na recria e terminação 3, 4, 5 unidades animal faz parte do dia a dia, na cria raramente a gente passa de 1,5 A por hectare. Então, nessa primeira aula, eu já queria dar todo o tom que vai conduzir a nossa maratona. Qual é esse tom? Precisamos, por um lado, manter a margem incrível que só a cria pode entregar, mas a gente precisa aumentar o volume, ou seja, não adianta ter 0,8 matrizes por hectare, uma matriz por hectare, uma matriz e meia por hectare. Nós temos que criar condições de manter a margem e pôr mais matrizes por hectare. Obviamente, nós estamos falando aqui de um cenário que ele vai ficar muito bem estruturado em propriedades que superam 1000 milímetros de chuva. Então, esse protocolo que eu vou apresentar nessa maratona, é um protocolo que a gente tem bastante convicção que pode ser replicado na sua propriedade, caso você esteja num bioma que supera 1000 milímetros. Ah, Antônio, mas eu estou numa área de semiárido, numa área de Chaco do Paraguai, e aqui a gente não tem os 1000 milímetros, a gente tem 500, 600, 300. Obviamente, se você tem esse regime climático, provavelmente você não vai conquistar essas cargas que eu vou recomendar e sugerir aqui, que elas são possíveis a partir dessa chuva que eu falei, porém, filosoficamente você pode adotar todos os princípios. Se você está numa área como essa, certamente ela também não tem um valor de 20, 30, 40, 50 mil reais o hectare, né? Então você vai olhar talvez não para os 2 mil reais por hectare que a gente está falando aqui, mas eu quero que você olhe em monetizar o ativo em mais do que 4% do que vale a sua terra. Então, mesmo que você não esteja numa condição climática ou em determinado bioma que permita essa metodologia, eu tenho certeza que os insights que eu vou poder trazer para você nesses 3 dias vão poder contribuir com o seu desenvolvimento. Na aula de hoje eu vou apresentar os principais fundamentos da supercria. Na aula de amanhã eu vou apresentar para vocês a estrutura, o dia a dia da fazenda, e na terceira aula a gente vai falar muito sobre conta, sobre dinheiro,
sobre análise em diferentes cenários. Então eu tenho certeza que se você acompanhar as 3 aulas hoje, entendendo o que é a supercria regenerativa, na aula de amanhã quais são os elementos chaves para você conquistar esse resultado e depois a métrica e a conta, tenho certeza que você vai sair diferente aqui. Então, primeiro ponto que a gente chama de supercria, por que a gente chama de supercria? Que o nosso objetivo, a nossa meta é entorar 3 matrizes por hectare. Então, se você tem aí 100 hectares, por exemplo, você deveria ter 300 matrizes. Tem 200 hectares, você deveria ter 600 matrizes e assim por diante. Então, a gente já passa de determinado momento que a gente precisa criar condições de entourar mais do que 3 matrizes por hectare. Obviamente, se você é da cria, você sabe que numa fazenda de cria você não tem só as matrizes, você tem a recria das novilhas, você tem as vacas escarte, então você vai ter mais do que 3 animais por hectare. E nesse momento o teu cérebro deve estar falando assim, mas Antônio do céu, como assim? Se hoje eu tenho uma matriz por hectare e não cabe, você está me falando que vai por 3? Eu estou falando que a gente precisa criar uma metodologia para chegar em 3. E essa metodologia se chama supercria regenerativa. E também não adianta pôr as 3 matrizes por hectare e gastar o dinheiro equivalente a todo o faturamento. E aí eu queria já chamar a atenção sua, e a gente vai sempre direto ao ponto, esse protocolo de supercria regenerativa que nós estamos buscando. Então, primeiro, eu já dei o primeiro insight da aula. Supercria regenerativa. Supercria, por que supercria? Porque tem que ter mais do que 3 matrizes por hectare. Então começa por aí. E por que regenerativo? Porque é um movimento onde essa lotação só é possível com um olhar muito grande para o aumento da vida no solo. Isso mesmo, um manejo de solo capaz de proporcionar um crescimento das plantas, alimentar os animais, de uma forma que a gente consiga altas lotações no período das águas, sem necessariamente precisar de altíssimos níveis de fertilização. Esse é o componente. E eu só estou podendo falar isso para você aqui porque a gente fez isso, a gente faz isso. A gente está muito seguro que é possível conquistar esses resultados. E aí eu já coloco para vocês que todo o fundamento que a gente se baseou para trabalhar a supercria regenerativa, leve em consideração aqui, anote bem o nome dessa autora maravilhosa, Ana Maria Primavesi, então o fundamento da agroecologia, onde a gente usa todo o conhecimento de vida no solo, de pastejo agroecológico, fundamentado pela Ana Maria Primavesi. Então essa técnica nossa usa bastante conhecimento da Ana Maria Primavesi, então a gente está muito feliz com isso e a gente vem testando e validando. Além disso, a gente usa parte da metodologia do André Voisin, não é o sistema Voisin, mas a gente também se baseou na metodologia de André Voisin. Além disso, de Ana Primavesi e André Voisin, a gente leva em consideração grandes pensadores do manejo de pastagem brasileiros, então a gente aí conta com, por exemplo, a filosofia do Rotatino, do professor Paulo Carvalho. A gente usa também com técnicas de adubação e manejo de pastagens da Janaína Martuscello, e nós usamos uma metodologia do balanço de massa, que foi até nessa filosofia desenvolvido pelo próprio Instituto Integra. Então a gente leva em consideração conhecimentos da agroecologia, conhecimento de manejo moderno de pastagem e levando em consideração basicamente o seguinte, precisamos criar condição de entourar 3 matrizes por hectare. Como faço isso? E não para por aí, não é só entourar 3 matrizes por hectare, é de forma regenerativa. E para nós, o que é regenerativo? Nós temos um cliente que usou uma frase muito interessante e a gente agora está repetindo bem ela, e ele falou assim, Antônio, a natureza é o nosso guia e a mata, a floresta é nossa referência. O que o Pellerson, o Peleco, quis dizer quando ele falou que a natureza é o nosso guia e a mata é a nossa referência? Se você for na mata da tua fazenda, coletar uma análise de solo da mata, o que você vai encontrar na análise de solo da mata? Você vai encontrar uma alta atividade biológica, provavelmente baixos níveis de nutrientes químicos do solo, mas você vai ver uma mata frondosa, uma mata equilibrada e assim por diante. Se você fizer a análise da Embrapa, que a gente faz aqui na propriedade referência, chama BioAS. Então, no BioAS, você mede a atividade biológica. Então, o que a gente quer? A gente quer aumentar a atividade biológica do solo através do manejo e as técnicas recomendadas por esses autores. Quanto mais o solo da pastagem, como vocês podem ver e vão verificar ao longo das aulas, tiverem parecidas com o solo da mata, mais a gente está
considerando a regeneração. Aqui a gente tem um olhar muito grande para algumas características de solo que são determinantes. Descompactação de solo, aumento de nível de matéria orgânica, cobertura de solo e saturação de base. Então quando a gente olha para essas bases de produção, a gente começa a ter uma perspectiva de uma atividade biológica e altos níveis de produtividade nas águas. Então, com essa filosofia, você já entendeu o que é supercria, ter mais do que 3 matrizes por hectare, já entendeu o que é regenerativo, um solo com uma atividade biológica parecido com o que a gente tem na mata, mas não para por aí. Não adianta ter 3 matrizes por hectare e desmamar um bezerro por hectare. A gente vai precisar ter o quê? 2,2 bezerros por hectare desmamado. Como que a gente faz isso? 3 matrizes com 75% de taxa de desmame. Então você vai superar 2,2 bezerros por hectare, 2,25 aproximadamente, mas aqui a gente queria falar em 2,2 bezerros por hectare. E aí vem um ponto muito importante para você acompanhar aqui na nossa filosofia dessa primeira aula. Obviamente, meus amigos, minhas amigas, não adianta a gente ter lá 3 matrizes por hectare regenerando o solo, parecido com a mata, se a gente não desmamar pelo menos 2 bezerros por hectare. Essa metodologia a gente pode chegar em 2,5, mas vamos falar aqui em 2 bezerros desmamados por hectare. Se eu tenho 2 bezerros desmamados por hectare, já começa a movimentar um outro nível de faturamento. Na nossa metodologia aqui a gente está próximo a 2,3, mas a gente vai fazer conta com 2 bezerros desmamados por hectare. Também não adianta eu ter 3 matrizes ou quase 3, desmamando 2 terneiros, como diz o Rio Grande do Sul, ou 2 bezerros por hectare, gastando uma montanha de dinheiro. Então existe uma matemática aqui que faz com que a gente consiga entregar esse resultado econômico. Então, recapitulando aqui em poucos segundos, você está na maratona cria de alta rentabilidade, capaz de entregar mais do que R$2.000 por hectare, entregando, obviamente, mais do que 4% que vale a terra e mais que 20% vale o gado. Se você está numa terra que 2.000 dá menos que 4% sobre o que vale a tua terra, obviamente você tem que buscar 3, 3,5, 4, que também é possível. Outro ponto, a gente escolheu a cria porque a gente acredita fortemente que a cria é capaz de entregar essa quantidade de resultado por hectare. Para isso foi criado o método Supercria Regenerativa. O que é o método Supercria Regenerativa? É o método que garante pelo menos que 2 bezerros sejam desmamados por hectare e que a gente tenha um solo vivo, um solo baseado nos itens que eu já citei. Matéria orgânica, descompactação, cobertura de solo e saturação de base. Levamos em consideração todo o conhecimento de grandes pensadores da área forrageira, ok? A partir desse momento você fala assim, mas Antônio, como que eu vou conseguir garantir essa lotação e garantir esse orçamento? É só você assistir às nossas aulas. Hoje, principalmente a aula de amanhã, eu vou explicar como que a gente faz isso, por que a gente faz isso e onde a gente já chegou nesse resultado. Um aspecto muito importante aqui quando a gente traz dessa conta que eu queria dizer para vocês, basicamente seria o seguinte, acompanhe comigo essa linha de raciocínio, que vai ser uma racional que a gente vai poder trabalhar na filosofia da supercria. Então, eu já deixei claro que você aí na tua propriedade, você vai ter que criar condições de entorar em torno de 3 matrizes por hectare, com uma taxa de desmame de 75%, o que gera naturalmente 2,25 bezerros por hectare. Por isso que a gente falou em 2. Muito bem, o que a gente quer então? Desses 2 animais comercializados por hectare, nós temos um objetivo, uma meta decisiva. Tem que sobrar 4 arrobas de boi gordo por animal comercializado. Vou repetir. No protocolo de supercria regenerativa, eu preciso comercializar 2 animais por hectare pelo menos, deixando de resultado líquido pelo menos 4 equivalentes arroba de boi gordo por animal. Num valor médio histórico da arroba do boi gordo de 275, a gente vê assim, poxa vida, eu tenho 2,2 animais, vezes 4 arrobas de boi gordo, vezes R$275, eu tenho aí um resultado de R$2.475. Se a gente fizer a conta com 2 animais comercializados a 4 arrobas, numa arroba de 275 de boi gordo, nós estamos falando em R$2.200 por hectare. Esse é o ponto. Nesse momento eu tenho certeza que parte de você está com a cabeça explodindo. Antônio, eu entendi que você quer vender 2 animais por hectare, sobrando o equivalente a 4 arrobas de boi gordo por animal, numa arroba média histórica de 275, que dá aí mais do que 2.400 por hectare, que supera os 2.000. Mas Antônio, como que eu vou fazer isso? Na tua cabeça assim, isso não dá, isso não é possível, isso não funciona para mim. Aí eu quero fazer um convite para você. Você tem 2 opções.
Se você já entendeu que isso não funciona para você, se você não acredita, se isso não dá, você pode, obviamente, deixar de usar seu tempo me assistindo aqui e fazer outra coisa. Eu tenho certeza que tem bastante coisa para fazer e muito bem. Mas, se você acredita, se você confia no nosso trabalho, se você confia na nossa história, se você quer ganhar esses R$2.000 por hectare, então eu peço que você fique aqui. Mas fique aqui sem armas, porque a metodologia que eu vou apresentar, ela foi provada, a gente fez, faz 9 anos. E há 3 que a gente está desenvolvendo esse método aqui que eu estou apresentando para vocês nessa aula. Então, quando eu coloco para você essa característica, é justamente porque a gente precisa ir para outro nível. Talvez se eu estivesse assistindo a aula do seu lado e estivesse sofrendo para ganhar R$500 por hectare na cria, eu estaria também me perguntando se isso que esse cara está falando não é muito fora de base. Mas nós estamos justamente nessa maratona para mostrar para você esse passo a passo, criar essa condição, conseguir fazer isso. Então, nesse momento, só lembrando, super cria regenerativa, porque são 3 matrizes, 2 bezerros regenerando solo. Comercialização de 2 animais por hectare. Mas, Antônio, como assim 2 animais se são 2 bezerros? Você não tem que repor? E aí, entenda a filosofia comigo aqui. Uma fazenda de cria vende o quê? Uma fazenda de cria vende bezerro macho, vaca descarte e novilha, concordam? Vaca, primípara e assim por diante. Então eu tenho aí um conjunto de categorias comercializadas. O faturamento então de uma fazenda de cria, ele é fundamentado em venda de bezerro macho e fundamentado em fêmeas descarte. Basicamente todos os machos são comercializados, das fêmeas, as fêmeas cabeceira vão ficar para repor as matrizes, né? E o fundo das bezerras podem ser vendidas ao desmame, na recria, ou vendidas gordas de acordo com o movimento do ciclo pecuário que você entende que é melhor para você. O que é importante nesse momento? Entender a filosofia da conta. Quando você vai vender uma fêmea na supercria regenerativa, o teu peso médio de fêmea para o abate deve ser em torno de 15 arrobas por hectare. Por isso que não é uma fazenda tradicional, tem que ter bastante comida e a gente tem que conseguir produzir. Qual que é a nossa meta aqui dentro do nosso projeto que a gente já conquista? A gente conseguir abater uma novilha com 14 arrobas, abater uma primípara com 16 arrobas e abater uma plurípara ou uma vaca com 17 arrobas. E aí essa que é a nossa meta. Por quê? Quando eu tenho fêmeas abatidas com pesos médios um pouquinho maiores, eu tenho maior faturamento. Então não adianta vender todas as vacas no novilha descarte com 13 arroba que eu não faço faturamento. E aí, obviamente, ao longo do nosso ciclo de produção, a gente vai tirar aí, na média, 4 crias por matriz. Então a gente tem sempre um sistema de produção, as novilhas entrando jovem, tirando 4 crias por matriz, que é quando a gente chega no peso, na estabilidade de peso adulto, peso final corporal adulto, né? Que a gente consegue abater aí essas matrizes com 17 arrobas. Obviamente, no nosso sistema de produção ela não chega em 17, ela vai chegar em 17 com a terminação para que a gente tenha esse resultado. Aí eu entendo quando você fala assim, poxa, você está falando em matar a fêmea com 15 arrobas de média, está falando em ter 3 matrizes por hectare, está falando em ter 75% taxa de desmame, e eu não paro por aí. Estou falando em desmamar os bezerros machos com peso superior a 220 quilos, o peso médio ao desmame. Então, todos esses números são fundamentais você ter aqui nessa primeira aula, porque eles são números referência, tá? São números importantes. Agora, entre nós, 75 taxa de desmame, nada de demais. Abater fêmeas com 15 arrobas, nada demais. Conseguir ter bezerro de 220 quilos, nada demais. São todos excelentes números, mas nada fora da base. O que é fora da base? Você já falou aí, 3 matrizes entoradas por hectare. Então esse que é o fora da base tradicional e essa é a essência. Então, obviamente a gente tem aí. E eu queria aqui trazer para vocês a nossa filosofia de receita e de desembolso na nossa metodologia. Eu aqui com meu chinchila por causa do vento, debaixo aqui de uma árvore, no nosso pasto 1, contando como é a nossa supercria regenerativa. Então, vamos lá, sem mais delongas. Ora, meu jovem, se eu tenho 2,2 cabeças comercializadas por hectare, num valor médio de venda próximo a entre R$ 3.200 e R$ 3.300, Antônio, mas de onde veio esses R$ 3.200, R$ 3.300 por hectare?
Historicamente, um bezerro é vendido a R$ 11,90 o quilo. Se eu vendo um bezerro a R$ 11,90, nós vamos vender a 14, nós sabemos disso. Mas não vou fazer nem com 14 e nem com 8. Vamos falar em média histórica. Se a gente vende um bezerro a R$ 11,90 o quilo e um bezerro de 220 quilos, eu estou vendendo um animal de 2,621. Então um bezerro médio no valor de 2,600. Nós vamos vender a 3,600 logo, mas a conta é com 2,600. E nós estamos falando em vender uma vaca em torno de R$ 250 a arroba da vaca, que é também o valor médio histórico da vaca e novilha descarte. Então, se eu tenho uma vaca e novilha com 15 arrobas a R$ 253, eu tenho em torno de R$ 3.800 o valor de venda da minha matriz descarte. Na hora que você faz a média do peso da matriz descarte com o peso do bezerro, você tem aí um valor médio de R$ 3.208. Aí, se eu tenho R$ 3.208 por animal comercializado vezes 2,2, o que eu tenho? R$ 7.057, ou seja, nós temos R$ 7.000 por hectare de faturamento. Ora, se eu tenho 3.200 vezes 2,2, dá 7 pau de faturamento, que podia ser 6.800 e assim por diante. Muito bem, já expliquei a receita por hectare desse projeto, em torno de 7.000. Mas, Antônio, e a despesa dessa fazenda? A despesa dessa fazenda que nós temos no nosso protocolo, tudo que a gente gasta dividido pelo número de matrizes, claro que não é só a matriz que gasta. Quem acompanha a gente aqui na nossa jornada, a gente fala em desembolso cabeça-mês. Na cria, normalmente em torno de 60, no ciclo completo em torno de 80 a 90 e na recria engorda em torno de 120. Aqui, que conta que a gente tem no nosso protocolo? Tudo que a gente gasta na propriedade dividido pelo número de matrizes em torada. O que a gente chegou? R$ 110 por matriz mês, tá? Então, esse é o orçamento do nosso projeto, R$ 110 por matriz mês. Agora, acompanhe comigo a matemática. R$ 110 por matriz mês, vezes 3 matrizes que a gente tem em torada por hectare, eu tenho 3.960. Vamos arredondar para 4.000. Então, esse é um protocolo que visa faturar 7 e visa gastar 4. Falou, Antônio, mas você não falou que é para ganhar 2? 7 menos 4 dá 3. Claro! Já ouviu falar em princípio da prudência? Mesmo se a gente perder 30%, por quê? Porque a gente vendeu mais baixo, que vendeu mais leve, porque não conseguiu tudo isso, ou porque gastou a mais, que é provavelmente que pode acontecer no início de projeto, a gente ainda consegue diminuir de 3 para 2.000 reais por hectare como meta. Então, filosoficamente, essa é a nossa cultura de trabalho. E aqui a gente tem, então, dentro dessa primeira aula, eu não preciso entregar as bases para você e, por favor, não deixe a chave geral cair, por favor, não deixe com que teu sentimento coloque isso não dá, isso não pode, porque a partir do momento que a gente acredita que você tem a mentalidade que é possível, a gente vai conseguir junto fazer esse processo. E para fechar essa primeira etapa, lembrando, 3 matrizes por hectare, desmamando 2 bezerros, 75 de taxa de desmame, conseguindo vender fêmeas com 15 arrobas, bezerro com 220 quilos, vendendo no valor médio histórico, buscando 7.000 de faturamento e gastando 4.000. Como você acabou de ver eu falar debaixo da árvore que o tema é poder ter bons índices zootécnicos, gastando dinheiro equilibrado e gastando aí 4.000 reais por hectare, buscando faturar 7, e aí obviamente o mais importante está aqui na condição de manejo de águas. A gente veio de uma seca muito grande, poucas chuvas aconteceram e essa área, que foi a primeira área regenerada dessa fazenda, ela chegou a rodar no auge das águas com 4 unidades animal durante o nosso pastejo aqui. Então a gente pode ver nitidamente uma condição muito interessante dessas áreas. Por que a gente conseguiu esses níveis altos de lotação sem adubação química tradicional? Através das técnicas que eu vou mostrar para vocês que sustentam. Primeiro ponto, eu quero que vocês observem aqui, que é a quantidade de palha que nós temos nesse solo, uma quantidade enorme de palha que a gente tem nesse solo. Além dessa quantidade enorme de palha nesse solo, você pode observar também a distribuição das placas de fezes e você já pode ver inclusive os pontos de trabalho do besouro rola-bosta. Então a gente começa a ver assim uma quantidade enorme de besouro trabalhando nessa distribuição das placas de fezes. Por que isso aconteceu? Por que a gente tem tanta palha? Por que a gente conseguiu ter uma distribuição incrível? Nós sabemos, tem vários estudos que mostram que quando você tem um sistema tradicional de rotacionado, por exemplo, parte importante das fezes e
do esterco são concentrados aí nos corredores e no coxo. Alguns estudos mostram até que esse número pode chegar em 60%. Se você evita corredor e se você evita coxo, você não tem malhador. De uma forma, uma brincadeira séria aqui, a ideia ao longo dos anos é que a gente transforme a propriedade inteira num grande malhador. Por quê? Porque você tem muito esterco, porque você tem muita palha, porque você tem aí um manejo interessante. Então, no nosso período de manejo de águas, principalmente, a gente faz um manejo dimensionado para que a gente consiga colher a altura de pastejo recomendada com mudanças diárias. Só uma ressalva aqui, não é um modelo de pastejo ultradenso. Esse é um modelo de pastejo em faixa, onde a gente muda os animais todos os dias e esses animais mudam todo dia para que a gente consiga colher a pastagem no estado da arte. Então, antes dos animais mudarem, a gente dimensiona quanto tem de matéria disponível, baseado em quanto tem de matéria disponível, a gente vai lá e dimensiona o tamanho do piquete. Esse piquete para cada 100 matrizes, que é o tamanho dos lotes médios aqui, entre 80 e 120 matrizes, mas 100 matrizes é um bom número de matrizes, para cada lote de 100 matrizes, o que a gente tem? A gente tem um dimensionamento que ele vai, no período das águas, entre 0,4 e 0,7 hectares e muda todos os dias. A gente muda todos os dias porque foi desenvolvida uma técnica que simplifica, que a gente consegue mudar o gado todos os dias e consegue mudar a água e consegue mudar o coxo de suplementação a cada 3 dias. Com isso, o que acontece? A gente colhe no extrato ideal, potencializa o crescimento da planta e faz com que o nível de produtividade nesse solo absolutamente protegido, com essa quantidade de esterco, que o besouro rola bosta, a atividade biológica do solo vai em níveis altíssimos, então a gente tem um poder de rebrote muito, muito grande. Com isso a gente consegue manejar no período das águas, em altas lotações, alto nível de rotação, como eu falei para vocês, Ana Primavera, André Voisin, Paulo Carvalho e Janaína Martuscello, que inspiraram a gente a pensar dessa forma. É baseado na ciência. O que muda aqui, obviamente, que para esses níveis de carga que nós já chegamos, ainda não fizemos adubação química, não pediu adubação química e provavelmente para manter nesse nível a gente não vai precisar fazer nesses níveis que a gente está operando. Então já estamos aí nessa condição. Obviamente, se eu consigo operar em situações entre 3 e 4A nas águas, manejando, vocês entenderam qual é esse processo aqui. Muita palha, muito esterco, colheita no período ideal, com praticamente 2 chuvas apenas, a área já verdejou. Você pode até ver aqui, pelo que sobrou das últimas águas, que a gente manejou essa área, obviamente, um pouco mais alta. Agora a gente entra acertando a arquitetura de planta nesse nível de águas, para que a gente volte com uma arquitetura ideal de planta. Então o nosso modelo de pastejo ele é fundamentado em vida no solo. Inclusive as áreas aqui no nosso centro, elas levam em consideração, a gente acredita muito em processos biológicos, uso da sopa de floresta, que são os condicionadores de solo, muita palha, muita vida, colheita no ponto ideal, mudanças diárias, né, para que a gente consiga trabalhar isso. E aí, obviamente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter muita comida guardada para entre safra. Quando a gente fala em muita comida guardada para entre safra, o protocolo de supercria, além de todos os números que eu citei para vocês, a gente vai ter uma necessidade de ter em torno de 1 tonelada de matéria seca guardada por unidade animal. E aqui, essa tonelada guardada por UA, ela é feita com feno. Feno é o nosso principal alimento guardado para estratégia de entre safra. O feno deveria ser o único elemento guardado? Não, você tem que ter 1 tonelada de comida guardada. Pode ser feno, pode ser silagem, pode ser capulho, de acordo com o bioma, com o lugar que você está inserido. Mas percebam, a nossa estratégia para garantir altas lotações de água são pastos bem formados. Aqui foi aplicado calcário, saturação de base, que já foi corrigido para superar 55%, que recebeu só calcário, manejo de solo para ele ficar absolutamente coberto, excelente distribuição de esterco, para o besouro rola bosta poder integrar tudo isso,
uso de condicionador de solo ou do biológico também conhecido como sopa de floresta, mudanças diárias no período das águas, onde o gado muda todo dia e a cerca vai ser no modelo de cercas móveis, que eu vou falar na aula de amanhã. Obviamente na aula de amanhã eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre como que a gente faz a operação mesmo desse dia a dia, e aí com muita comida guardada. A gente conseguiu chegar no nosso protocolo, esse ano que foi no duro, a gente chegou sem precisar entrar com o feno até meados de junho, basicamente no início de julho que a gente já estava com toda a estratégia de entre-safra estruturada. Por quê? Porque como você protege muito solo, você aumenta a matéria orgânica e a gente aqui, incrivelmente, vou dar um número para vocês, a gente num curto espaço de tempo, em torno de 2 anos, a gente mais do que dobrou o nível percentual de matéria orgânica no solo. E a gente sabe, se você tem mais matéria orgânica no solo, você tem mais retenção de água nesse solo. Então, o X de todo o protocolo que a gente trabalha aqui, digamos assim, na parte técnica, está estruturado nesse contexto agroecológico, digamos assim, que muitas vezes é mal interpretado por nós da pecuária, nesse contexto orientado muito à cobertura de solo, vida no solo, descompactação, saturação de base e um contexto de colheita no estado da arte. É isso que a gente trabalha. E para colher no estado da arte, a gente faz as mudanças diárias dimensionadas com a oferta forrageira. Percebem que dentro do nosso protocolo, nós não estamos falando em algo que foi inventado do zero? O que a gente fez foi só usar o que já existe na ciência e colocar dessa forma. E aí, para a gente poder caminhar para o entendimento geral dessa primeira aula, eu queria citar para vocês que o que sustenta a supercria regenerativa, capaz de faturar 7 mil, de gastar 4, é o protocolo conhecido como protocolo 539. O que é o protocolo 539? É um protocolo de gestão e produção que leva a gente a conseguir. Porque se você tem um manejo no estado da arte, você tem uma suplementação no estado da arte, você tem uma reprodução no estado da arte, você precisa ter pessoas no estado da arte. Por isso que os primeiros 5 itens do protocolo 539 são líder liderando, valores positivos, autonomia, domínio e propósito. São 5 iniciativas ligadas às pessoas que vão garantir com que isso aconteça. Eu falei rapidamente, usando alguns segundos aqui, mas o que garante que a supercria regenerativa entregue mais que 2 mil por hectare está nesse primeiro macroárea, que é macroárea gente. Existe uma forma de treinar, de gerenciar, de contratar pessoas que vão fazer com que isso aconteça. Por quê? Porque isso é pecuária de processo. Pecuária de processo precisa de quê? De pessoas. Precisa de quê? De tecnologia. Eu vou mostrar para vocês sensores, vou mostrar para vocês técnicas também que são importantes para que a gente opere a supercria de uma forma semi-autônoma. Mas não para por aí. Precisamos ter mais outros 3 elementos, que é da gestão, projeto, execução em alto nível e gerenciamento, que são outros 3 elementos fundamentais. Projeto, execução de alto nível e gerenciamento. Antônio, mas o que é gerenciamento? Gerenciamento é acompanhar se está acontecendo o que era para acontecer e agir. É no gerenciamento que a gente tem a linha do olho, para dar um exemplo. Linha do olho de score de fezes, linha do olho do score de condição corporal, linha do olho da altura de pastagem, linha do olho do comportamento animal, onde a gente tem sempre a nossa linha do olho. Quando a gente tem uma boa linha do olho, a gente monitora a linha do meio. A linha do meio são as métricas de lotação, de ganho de peso, de fertilidade, de perda pré-parto, de taxa de desmame, de relação de desmame e tudo isso. E aí, obviamente, tem a última linha, que é reais por hectare ano, que tem que ser mais de 2 mil, resultado sobre a terra mais de 4%, e resultado sobre o gado, que tem que ser mais do que 20%. Então, perceba, esse protocolo não se trata apenas do protocolo técnico. O protocolo técnico é uma parte importante, mas eu tenho o protocolo de equipe, o protocolo gerencial e temos também o protocolo de produção. No protocolo de produção, a gente tem o componente 1, como eu muito bem apresentei aqui, que é privilegiar manejo de solo. Então você é solo coberto, solo com saturação de base, solo com matéria orgânica, solo com nutriente. Então a gente tem aqui manejo de solo. Com bom manejo de solo, eu tenho manejo de pastoreio no estado da arte. Por isso que a gente conta com a ajuda dos especialistas, que eu já citei, né? Aí a gente tem um terceiro elemento, que é a estratégia de entre-safra. Nós estamos falando aqui, para garantir a supercria, você vai ter que ter 1000 quilos de matéria seca guardada por unidade animal e feita de forma barata,
né? Porque se fizer caro não adianta, a conta vai gastar muito mais R$4.000 por hectare. Para que isso aconteça, você vai ter que ter o layout da fazenda, a parte de infraestrutura, e tenho certeza que na aula de amanhã você vai amar a parte de infra, né? Eu vou mostrar para vocês o coxo, vou mostrar para vocês o bebedouro, vou mostrar o alimentador multitrato, vou mostrar junto com os meninos que cuidam aqui da água, da cerca, uma série de informações sobre como funciona esse protocolo, tá? Na parte de infraestrutura. Mas não para por aí na infra, a gente tem que ter uma suplementação adequada a esse modelo, seja de águas ou de seca. No nosso protocolo a gente entende que o suplemento tem que alimentar o rumen do animal, então, e não o animal. A não ser na terminação das matrizes de descarte, a gente tem que alimentar aí o rumen dos animais. Então a gente tem a fórmula do super proteico que a gente usa no período da seca, a fórmula do suplemento aditivado do período das águas. A gente usa o máximo de tecnologia de suplementação e nutricional para garantir que com uma pastagem de alta qualidade a gente consiga o máximo desempenho, mas mais uma vez gastando pouco. Nós sabemos que quanto melhor é o manejo de pasto, mais eficiente vai ser o uso do suplemento e mais barato vai ficar o suplemento. Então a gente tem o componente suplementação, mas não para por aí. A gente precisa ter genética de altíssimo nível. Obviamente, eu falei para vocês no início da aula que a gente precisa abater os animais com 15 arrobas, média, novilha, primípara e plurípara, a gente precisa desmamar mais do que 220 quilos, a gente precisa ter um índice de fertilidade de primípara, de novilha que seja elevado com a seleção genética, não tem que ter genética. Mas não adianta só ter genética, precisamos superar 160 quilos de bezerro desmamado por matriz exposta para garantir com que isso aconteça, então tem a reprodução. Mas não para por aí, a gente vai precisar ter a saúde animal em altíssimo nível, então os mapas de protocolo sanitário, desde o cuidado com o bezerro, serviço de 4 meses, cuidado com as novilhas, o cuidado de preparação para os animais da monta durante todo o nosso processo, um esquema bem estruturado para diminuir a perda pré-parto e terminando algo muito importante e muitas vezes negligenciado, que é o bem-estar animal. Amanhã vocês vão ver uma aula, eu junto com as novilhas, vocês vão ver o que é bem-estar animal e vão ver como os animais se acalmam estando conosco, tá joia? Espero que você tenha compreendido o que é a supercria regenerativa, quais são os números que nós estamos buscando e qual é o fundamento do protocolo 539. Colocando isso em prática, eu tenho certeza que você vai poder superar números até do que esse que eu estou colocando aqui. Nos vemos amanhã.